Beto, mas vamos à nossa entrevista. Eu gostaria de saber como é que foi a infância, a família do Betão, né? Antes era Beto. Eu vim de uma infância de Serra do Navio. Nasci em Serra do Navio, meu pai trabalhava na Icome e consequentemente depois veio transferido aqui para o restaurante da Vila Amazonas e trouxe toda a família com ele para morarmos em Macapá. E nesse período a gente realmente começou no futebol na Praça da Conceição, através do glorioso Manga, que numa partida lá de solteiros e casados faltou um goleiro. E como eu estava por lá, eles perguntaram se eu não queria agarrar aquela partida. E eu me prontifiquei a ir agarrar. Na verdade, nunca tinha jogado futebol no gol, mas fui agarrar e o professor Aloysio, no momento, me viu agarrando lá após a partida, perguntou se eu queria treinar. E eu disse que sim. E passamos 5 longos meses treinando pela parte da manhã na Praça da Conceição, até ele me lançar no futebol profissional no Ipiranga Clube. E de lá nós fomos para Belém. De Belém retornamos depois de 2 anos e revertemos a categoria para amador, para poder então jogar no Clube Atlético Olímpico, já em Santana. Eu já estava morando em Santana. E tivemos a felicidade de ser campeão nesse ano. E no ano seguinte eu fui para o Aliança, que ainda era amador, né? E consequentemente, no ano vindouro, no ano consequente, voltei ao profissional novamente pelas cores do Independente Esporte Clube, que foi o clube onde também encerrei minha carreira, Celestino. Agora, Beto, aí você teve uma sequência sempre com o Germano Thiago, né? O nosso querido Thiaguinho, sempre dando grandes oportunidades para jogadores que depois se consagraram no futebol. E aí você teve essa sequência no Independente até chegar em 2001, que é realmente uma história à parte, né, Beto? Sem dúvida, Celé. Relembrar desses momentos aí no amador aqui em Santana, para ver como é o futebol, para ver como é o esporte, né? Tomamos caminhos diferentes, tanto eu quanto o Evaldo, mas graças a Deus, tanto eu quanto ele temos uma história de vencedor dentro do esporte aqui no município de Santana e também no estado. E é uma satisfação relembrar desses momentos. E em relação ao professor Thiaguinho, com certeza, Thiago, Celé, é uma coisa que ele sempre falava para mim: olha, eu vou contratar zagueiro, meio campo, lateral e atacante, só não vou contratar goleiro porque confio em você. Então, de 98 até chegar em 2001, a confiança já estava no topo máximo, Celestino. Então, como ele sempre me falava que não contrataria goleiro, que eu seria o titular e tinha que dar conta do recado. E graças a Deus, com a ajuda do professor Enéas, também nosso treinador aqui em Santana, que nos passava toda a confiança, éramos o primeiro a chegar no campo para treinar e éramos os últimos a sair, né? E conseguimos essa história brilhante, essa história fantástica para o clube, aqui dentro de Santana, para o clube do Independente, Celestino. Que bom, Beto. Você vai lembrando, né, de acordo com a nossa conversa, você vai relembrando de personagens que talvez a gente não lembrasse mais detalhadamente como é que tudo aconteceu, Beto, naquela noite histórica no Estádio Zerão. Celé, realmente para nós e para a torcida independente foi uma tarde e noite inesquecível, né? Mas só voltando um pouquinho, sem dúvida nenhuma, se tem uma pessoa que a gente não pode esquecer jamais na nossa trajetória do futebol aqui também, é o professor Ednor Nunes de Carvalho, nosso queridíssimo Edinho. É uma pessoa também vencedora como treinador, que ganhou todos os títulos aqui dentro de Santana, em suburbano, ganhou intermunicipal, ganhou o campeonato amador
e sagrou-se também campeão do campeonato profissional, juntamente conosco. E voltando agora ao jogo, foi uma história meia louca. Carlos Eugênio Simo, né, apitando o jogo, e na hora que ele marcou o pênalti, todos nós do Independente corremos para cima dele, dizendo que ele queria acabar com o trabalho de meses. E simplesmente ele olhou e disse: olha, vocês são pagos para jogar, eu sou pago para apitar, então vai para lá e faz o teu trabalho, né? Agarra o pênalti para vocês tentarem ganhar o jogo, né? E na sequência da defesa que eu fiz do pênalti, foi batido pelo Clebson Belém, que jogava no São José. A bola caiu no pé do Marcondes, que lançou para o Barata, e o Barata fez o cruzamento até a área para o Christian fazer aquele gol estilo Bebeto, aquele gol de voleio, aquele gol maravilhoso e bonito. E foi coisas inesquecíveis. No meio disso tudo tem histórias que o nosso amigo Roque, que jogava conosco, caiu de joelho no campo, após o jogo contou para nós e falou, o Bandeirinha disse para ele: agora acabou tudo, né, Ró? Disse para ele: acabou para você que tem pouca fé. Mas levantou a mão para o meu lado e pediu que o Senhor me abençoasse e me cobrisse com toda a sorte de bênção. E na sequência do pênalti, quando eu peguei, o Ró olhou para o juiz Bandeirinha e falou: tá vendo? Você tem pouca fé. E na sequência do lance, o Ró sofre a falta, mete para o Barata e o Barata cruza na área para o Christian fazer o gol. Coisa inesquecível, coisa do esporte. Inclusive o Carlos Eugênio Simo falou isso numa entrevista no Globo Esporte, no programa da Globo. Verdade, Betão. Aquilo foi maravilhoso. Eu tava escutando, tava ouvindo o jogo pela difusora em Monte Dourado. E o Duda, meu genro, era massagista do Independente, né, Beto? E ele todo dia falava comigo por telefone, me colocando a par da situação, e logo depois do jogo ele me ligou, mas eu já sabia, né? Eu já sabia que o Independente tinha sido campeão, que estava acompanhando pelo nosso querido mestre Humberto Moreira, na Rádio Difusora de Macapá, e sabia do resultado. E aí tem também a história, né? Essa história do Ró é muito bonita, é uma história de fé realmente. E tem a história do Duda com o Enágio, né? Que apostaram também, e que o Duda ganhou a aposta do Enágio, os dois massagistas das duas equipes. Quer dizer, coisa do futebol. E pode dizer o melhor goleiro, evidentemente também, né? O melhor goleiro, aquele que você se inspirou, e um craque da linha que você realmente admira. Celeste, sem dúvida nenhuma. Edinho Carvalho como treinador, preparador físico, o professor Enéas, um craque da linha que jogou aqui no Amapá, que é amapaense, Marcelino, um craque no gol, poderia citar vários aqui dentro do estado, Evaldo, o Camecrã, Dida, Zé Maria, meu grande amigo Zé Maria, mas como a nível nacional, que jogou na linha, Romário, e no gol, Tafarel, sem dúvida nenhuma, foi o cara que eu me inspirei, o cara que eu gostava de ver jogar, Celestino.